Bom, meu nome é Fernando Gonçalves, eu vou falar sobre o texto A Última Foto, Vida e Morte da Fotografia em Rosângela Renaud, que trata exatamente de um trabalho que ela realizou em 2006, um projeto colaborativo que levou esse nome, A Última Foto, onde ela convidou 43 fotógrafos para utilizarem câmeras que eram propriedade dela, da artista, para fazerem então imagens em torno da ideia do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Então, através desse trabalho, eu discuto que ela problematiza um pouco essa questão do analógico, do digital na fotografia, né, porque, curiosamente, algumas dessas imagens feitas através dos processos de ampliação em analógico, né, você consegue chegar a efeitos de imagens que parecem muito com os filtros que muitas vezes nós temos hoje, né, com procedimentos que nós temos hoje já feitas na fotografia digital. Então, é uma maneira como ela encontra para problematizar essa relação dessa suposta morte da fotografia analógica e desse suposto, dessa fatalidade do destino, né, do digital na imagem. E aí ela pensa um pouco como que, apesar de existir essa predominância da fotografia digital, é possível ainda pensar, na verdade, a imagem para além dessa questão tecnológica, né, do ponto de vista da produção estética e poética na fotografia. Então não seria, teoricamente, a tecnologia que, obviamente, emprestaria à imagem, à produção imagética, o seu poder poético-estético. Então é um pouco dessa questão que ela discute nesse trabalho, e é em cima disso, então, que eu desenvolvo esse argumento de que, na verdade, precisa entender a fotografia como uma espécie de grande fabricação, né, que funciona em rede, baseado um pouco no Bruno Latour, na ideia de teoria torre-rede dele. É preciso enxergar os conjuntos de redes de relações que estão em torno da produção da imagem na fotografia, e de alguma forma o trabalho da Rosângela Renaud, ele sempre mostrou isso ao longo dos anos, como ela consegue criar, mostrar, evidenciar as inúmeras ligações e conexões que existem em torno da prática fotográfica e da ecologia da imagem fotográfica, que é um dos temas dos seus trabalhos em artes plásticas usando fotografia. Então são essas conjuntos de questões que eu vou abordar nesse texto, na apresentação desse texto no Ciantec. O filme somos nós aqui, Vizinho Plaza, do Bonfim. O presente trabalho pretende relacionar o emprego do filme fotográfico na lomografia aos aspectos materiais e presenciais do mesmo nos movimentos fotográficos como pictorialismo do século XIX. Ou seja, de que maneira o atual caráter experimental do analógico poderia configurar a busca por uma marca subjetiva diferenciada, da mesma forma requerida pelos pictorialistas no surgimento da técnica fotográfica. Hoje, a lomografia sugere o resgate dessa herança pictorialista como forma de ressignificação do analógico para o fotógrafo amador. No caso, a experimentação com o filme não está tão ligada à sofisticação dos procedimentos manuais, mas à busca por um processo experimental associado ao acaso. Se por um lado os pictorialistas manipulavam as fotografias à mão, alterando a granulação e os tons ao adicionar bicromato de goma, ou outros pigmentos e emulsões, por outros lomógrafos imprimem um novo conceito subjetivo pela manipulação acidental do filme, deixando o rolo pegar fungo ou até mesmo enterrando ou jogando na máquina de lavar. Em outro ponto,
Se o pictorialismo estava pouco interessado na verossimilhança do novo meio, investindo em possibilidades estéticas a partir da manipulação do filme, a lomografia, da mesma maneira, não busca uma imagem como cópia mecânica da realidade, mas sim um real transformado sobre as imprecisões da película, sendo tais marcas únicas, capazes de evocar sentimentos e, por sua vez, certo caráter artístico. Logo, em ambas as práticas, as experimentações com a película irão sugerir a unicidade desse resultado fotográfico, pois nos dois movimentos, a essência reprodutiva da técnica fotográfica é subvertida a partir das modificações manuais ou acidentais do negativo. Nesse sentido, ao invés das possibilidades previsíveis e reproduzíveis da manipulação digital, hoje o analógico ressurge como forma de ultrapassar os limites do programa, já que as práticas experimentais lomográficas permitem potencialidades estéticas, tanto imprevisíveis bem como infinitas. Intitulado O Sentido e a Percepção Discursiva da Fotografia no Contexto Audiovisual Contemporâneo, o artigo sintetiza uma abordagem conceitual que busca identificar como ocorre a construção de sentido na percepção das fotografias e sua relação com o audiovisual, no caso, o cinema. Para uma amplitude representativa, recorremos a dois referenciais teóricos: a semiologia, que tem como principais expoentes Roland Barthes e Jean-Marie Floch, e as tentativas de conceituação dos sistemas do pensamento de Michel Foucault, que, aplicado à obra cinematográfica de Michelangelo Antonioni, Blow Up, feita em 1966, intitulada como Depois daquele Beijo, e a obra As Meninas de Velázquez, de 1656, que, se não chega a constituir uma teoria, ao menos tem em comum uma influência personificada dos estudos semióticos. Diante da insuficiência dessas abordagens, recorremos a complementos teóricos em áreas como estética, artes e psicologia da percepção, criando uma identificação a partir da possibilidade de uma expressão discursiva inerente às fotografias, sem dependência de textos e outras estratégias explicitamente enunciativas. As reflexões sobre as obras de arte têm sido comuns no contexto das teorias da comunicação, servindo muitas vezes como referências em estudos acerca da produção de sentido da recepção da mensagem midiática. Desta forma, a que nos interessa não é o conjunto de leis artísticas desta ou daquela forma de expressão, mas sua persuasão em dizer algo e trazer à percepção algo que não é propriamente um objeto. A fotografia, neste caso, comunica com os quadros e desenhos, além dos espelhos, janelas e outras formas de observar e ou criar mundos. O objetivo é situar imagens fotográficas enquanto representações do mundo visível, questionando a especificidade da percepção e a interpretação das imagens fotográficas e suas relações com um campo perceptivo mais amplo. Percebemos uma preocupação por parte dos teóricos com a comunicação não verbal, discussões estas que giram em torno da classificação do signo fotográfico enquanto ícone ou índice, ou ainda a existência de um código à percepção das imagens. O fenômeno da fotografia surge então com um objetivo extremamente propício à observação, uma vez que reúne um processo teórico relativamente simples de produção e uma multiplicidade de usos que vão dos mais científicos aos mais sentimentos. Perpassando, além disso, pelas transformações midiáticas, como o cinema, produzido através das gravações de imagens com o mundo e do mundo, com câmeras ou pela criação de imagens utilizando técnicas como efeitos visuais, seguida por uma realização de tentativas de aplicar esta abordagem a um produto midiático. Esse recorte foi realizado a partir de uma cena do filme Blow Up, do cineasta Antonioni, onde o código de conotação aplicada à fotografia não é, segundo Barthes, nem natural nem artificial.
mas sim histórico, ou seja, cultural, sendo que o sentido é definido pela prática social. A representação dessa tensão não depende de um movimento efeito cena, mas sim do que nós chamamos de tópico e no heterotópico, ou seja, dentro ou fora da cena, criando um sistema semissimbólico monoplamar do quadro. Uma consequência estética desse fato é a busca nas fotografias por uma expressão especialmente humana, natural, bem próxima da experiência cotidiana, composta pela artificialidade da pintura, outras consequências e uma mudança ainda na atitude do espectador. Olá, vivemos um momento onde as redes sociais e sites de compartilhamento de imagens estão para os entusiastas da fotografia como o lago para Narciso que admirava sua beleza refletida. Porém, o que enxergam são os comentários sobre suas obras. Já que estão à cata desses aplausos, repetem procedimentos aceitos e dificilmente inovam. Assim, suas chances de sucesso e admiração no ciberespaço são muito maiores. Nesse contexto, a praxis fotográfica está cada vez mais distante do pensar fotográfico. O ensaio Ode Magético ao Último Instante, parte integrante do artigo que apresentarei no Cientec 2012, produzido no último dia de funcionamento do Play Center, com um corpo de câmera de alta resolução, equipado com objetiva Olga, é uma tentativa de aproximar o fazer do pensar fotográfico, por uma produção fotográfica que provoca o questionamento.